Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Construindo o Inevitável. E hoje, um episódio muito especial, um episódio que eu vou ter a honra de gravar com uma pessoa super especial e importante para mim, que é a minha sócia e minha sócia de vida, minha sócia nos negócios e uma pessoa que obviamente eu admiro demais, que além de tudo, vou falar um pouco aqui sobre ela também. Ela é psicóloga, estrategista e alguém que de fato entende como poucas pessoas sobre a mente e o comportamento humano. Eu estou falando da Bruna Madri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar nesse novo projeto nosso, né? Espero que a gente consiga contribuir muito para a visão, para a vida, para os negócios das pessoas. E estou feliz. Nosso segundo episódio juntos e com certeza virão muitos outros. Perfeito. E já quero começar com uma pergunta importante. Até para quem está vendo a gente aqui do outro lado, conhecer um pouco mais também da tua jornada, da tua trajetória. Fala um pouco para a gente quem é a Bruna. Quem é a Bruna lá de trás e quem é a Bruna hoje? Uau! Essa pergunta daria pelo menos uns 10 podcasts, porque eu sou uma mistura de um monte de coisas. Eu sou a guria que cresceu na roça, para fora, né, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, e que ao longo da vida tiveram, né, muitas mudanças, muitas escolhas, muitas decisões, muito estudo, e que passou por grandes empresas, por multinacionais, e decidiu deixar o certo para empreender e viver uma vida mais valiosa. Né? Então, acho que hoje eu sou uma pessoa extremamente comprometida com a minha felicidade e com a minha utilidade nesse mundo. É muito interessante isso que tu trouxe, né? A utilidade. Às vezes eu penso, quando tu trazendo um pouco da tua história, o quanto as pessoas, principalmente quem tá vendo a gente aí do outro lado, não sei se isso faz sentido para você também, o quanto a gente, às vezes, não para pensar o quanto a nossa história, o quanto a nossa jornada pode ser útil para outras pessoas. E ouvindo aqui o que a Bruna está falando, é interessante porque uma pessoa que veio do interior, né, de um estado do Brasil, do sul do Brasil, e que de alguma forma transformou essa história, essa jornada, e hoje transborda na vida das pessoas através de tudo que foi construído nessa história. Mas hoje, se eu pudesse trazer uma forma resumida, quem é a Bruna hoje? Se eu pudesse falar da Bruna hoje, apresentar a Bruna hoje para as pessoas que estão nos vendo aí, quem é a Bruna? A Bruna é uma curiosa, assim, sem cura, que ama transformação, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que eu venho de uma família bem humilde, eu realmente cresci na roça mesmo, né, com os porcos. O meu avô tinha um sítio em que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Venho de uma família em que todos eram do universo CLT, fui a primeira na minha família, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, a ter uma graduação, a estudar fora. E de onde eu venho, né, da minha história, era inimaginável eu estar aonde eu cheguei hoje, assim, né, e poder transbordar o que eu conheço, o que eu aprendi ao longo da vida, e todas as etapas foram tão importantes que eu sempre digo que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, mas a gente tem que sempre olhar para onde a gente quer ir. E mesmo eu vindo, né, de uma família humilde em que meu pai era bombeiro, e ele nunca disse que eu não poderia nada. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui muito sonhadora. E tudo que eu sonhei sempre foi acontecendo na minha vida. Então, eu estudava numa escola pública e eu passava sempre no caminho, né, do trabalho em que a minha mãe trabalhava para me deixar na creche. Eu olhava para uma escola e eu dizia, eu quero muito estudar nessa escola. E a minha mãe dizia, essa escola é particular, ela é muito cara, não vai acontecer de você estudar aqui. E em algum momento da minha vida eu consegui estudar nessa escola. Meus pais prosperaram e eu consegui, e eu lembro que foi um sonho realizado eu estudar naquela escola que eu queria muito, uma escola particular. Eu fui estudar lá na 7ª série, então até a 7ª série eu estudava numa escola pública. E ao longo da vida as coisas foram acontecendo. Então eu fui a primeira a estudar na minha família, a sair da minha cidade, né, e a romper barreiras. E nunca imaginei que hoje eu estaria morando no Rio de Janeiro, que era o sonho da vida, né, de morar na praia. Então
Então, a gente não pode desistir daquilo que a gente acredita. E quando o ambiente, ele também não diz que você não pode, não cria barreiras para que você possa sonhar e que você possa realizar, né? Legal, de tudo que tu falou também, da tua jornada de sonhar, de acreditar, de ter realmente energia embutida dentro disso, eu quero te fazer uma pergunta importante. Dentro dessa jornada, dessa menina que saiu do interior, que realizou sonhos, que mora exatamente hoje onde gostaria de morar, na beira da praia, podemos assim dizer, o que mudou? Qual foi a decisão que, se tu pudesse dizer assim, essa foi a principal decisão que me levou aonde eu estou hoje? Qual seria essa decisão? Ou talvez não tenha sido uma decisão, algumas decisões. Quais foram essas decisões ou decisão que te levou realmente a realizar os teus principais sonhos? Eu me considero uma pessoa que sempre teve muita clareza do que eu queria, assim. Eu sempre sabia onde eu queria chegar e o que eu queria conquistar. Eu sabia que eu queria mais do que eu tinha e eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Eu sempre gostei, né, de estudar, de entender mais das pessoas. Então, eu sempre tive clareza. Eu quero chegar lá. E o que eu preciso fazer para chegar lá? E ao longo da minha vida, eu sempre tomei decisões baseadas nisso. Então, quando eu estava na faculdade, né, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. A faculdade de psicologia sempre foi o que eu quis fazer. E mesmo a minha família não entendendo muito o que era psicologia, né, a minha família não entendendo que aquilo poderia realmente ser algo rentável, digamos assim, né, que eu pudesse ganhar dinheiro com aquilo, nunca disseram que eu não poderia fazer, mas ao longo da faculdade inteira eu sempre escutei, se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer outro curso, psicologia não dá dinheiro. Mas dentro da faculdade eu entendi que uma das formas, né, lá atrás que tinha da gente ganhar dinheiro era entrando em empresas e trabalhando no RH. Então, ali eu já tomei algumas decisões, né? A decisão de sair de casa com 16 anos para estudar fora, a decisão de sair da área clínica e entrar dentro de uma empresa porque era o que precisava de dinheiro, porque eu precisava ganhar dinheiro na época, a decisão de entrar numa multinacional, o que eu precisava fazer para entrar lá, então eu corri atrás, eu precisava de inglês, eu precisava de quais habilidades, eu sabia que eu queria trabalhar numa multinacional, então eu estudava o que eu precisava, o que as pessoas que trabalhavam lá tinham que eu precisava desenvolver para chegar lá também. E quando eu cheguei aonde eu queria chegar, né, que eu trabalhava numa das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né, que é chamada de Big Four, eu senti o brilho no olho apagando. E ali foi a grande decisão que eu tomei de sair daquilo que era seguro, né, do universo CLT, o salário ali todo mês certinho, para empreender e seguir carreira solo. Então, acho que uma das maiores decisões que eu tomei até hoje foi sair do certo para começar num lugar que era incerto, que eu não sabia como seria. É interessante que a gente começa a escutar a história de empreendedores que têm sucesso ou que construíram sucesso, como é o teu caso, de outros, e a gente começa a perceber alguns padrões em comum. Foram pessoas que tomaram decisões disruptivas, que até então para a sociedade é uma loucura, mas para aquela pessoa é algo sensato que ela deveria fazer, que é o teu caso. Tu rompeu com a carreira tradicional para você realmente seguir na carreira empreendedora. Mas uma pergunta que eu quero trazer aqui, até pensando no nosso ouvinte que está aqui vendo esse podcast ok, tu disse que um ponto que moveu aí as tuas decisões foi ter clareza, é saber exatamente aonde tu queria chegar e o que tu precisava fazer. Mas eu acredito que um ponto muito importante também, durante essa jornada de tomar decisões difíceis, é saber o que dizer não. A gente sabe o que a gente quer, mas é muito importante também saber o que a gente não quer. E no teu caso, ok, tu teve clareza de identificar o que tu queria. E como foi essa jornada de entender o que tu não queria mais? De dizer não para aquilo? Como é que foi essa jornada? O que tu disse não? O que tu teve que renunciar? Sensacional a tua pergunta, porque agora, você fazendo essa pergunta, eu cheguei exatamente num ponto onde eu não tinha mais clareza. Até eu chegar, a minha jornada, até eu chegar na multinacional que eu queria trabalhar, né, conheci Nova York, enfim, tive oportunidade de trabalhar com várias áreas do mundo dentro dessa empresa. Até ali eu sabia o que eu queria. Quando eu cheguei ali e que o brilho no olho parou, né, eu comecei a perder o brilho no olho, aí eu entendi que eu estava perdida. Eu não sabia mais o que eu queria, eu não tinha mais a clareza do que eu queria. E foi uma jornada bastante difícil, porque é quase como a gente vai
mudar, né, de carreira, quando a gente vai fazer uma transição, é como se a gente deixasse de ser quem a gente é. Então, eu tinha investido muito para chegar até ali, né, em MBA, pós-graduação, estudo. E ali eu me senti perdida. O que eu vou ser agora? O que eu vou fazer? Eu não tô mais feliz, mas o meu projeto era estar aqui. E agora eu não quero mais estar aqui. O que eu vou fazer da minha vida? Então, ali foi um momento em que eu não tive clareza, em que eu precisei de um tempo para me organizar, para me encontrar, entender a minha essência, mas uma coisa que eu sabia era o que eu não queria, que é exatamente a tua pergunta. Eu não queria mais essa limitação de horário, eu não queria mais, às vezes, chegar na empresa às 8 da manhã e sair meia-noite, 1 hora, quando tinha processo de seleção de trainee, por exemplo. Eu não queria mais, quando eu precisava ter uma consulta, ter que estar pedindo, ter que estar me organizando com uma antecedência. Eu queria ter mais liberdade, eu queria poder escolher melhor como eu queria gastar o meu tempo, como eu queria viver a minha vida. E quando eu estava no CLT, a sensação que eu tinha é que eu não estava vivendo a vida de acordo com o que eu gostaria. Então, eu ainda não sabia o que eu queria, mas eu tinha clareza do que eu não queria mais. Interessante, porque às vezes a gente, como empreendedor, empresário, a gente pensa que o que nos move são só as decisões daquilo que a gente quer conquistar, que a gente busca. Mas olha só que interessante, na tua jornada, o que pesou muito foi justamente ter a decisão do que tu não queria mais. Por quê? Porque além de tu entender o que tu queria, tu entendeu que se tu não tomasse uma decisão imediata sobre aquilo que tu não queria, aquilo que tu desejava conquistar ia ficar algo muito difícil, até insustentável. Então, para quem tá vendo acompanhando a gente aqui, é importante você pensar, legal, eu sei o que eu quero hoje, mas e o que eu não quero? Às vezes o que eu não quero é muito mais pesado ou pode gerar um movimento muito mais intenso ou intencional do que o que eu quero. Mas eu quero fazer um outro ponto aqui, né? A Bruna, ela é uma psicóloga renomada, especialista em comportamento humano e ansiedade. A pergunta que eu trago aqui, Bruna, é o que te fez olhar para esse lugar do comportamento humano e como é que tu conseguiu aliar isso dentro dos negócios? Porque hoje você é uma excelente estrategista. Você hoje além de você entender o comportamento e a mente humana, você também, querendo ou não, é a mente por trás de alguns negócios e de negócios muito bem sucedidos como a Inabitus. Então, o que te levou para esse lugar de realmente seguir a ideia de quero entender mais sobre o ser humano, sobre o comportamento, sobre a mentalidade? Desde criança, eu tenho transtorno de ansiedade desde criança, né? E eu sempre não entendia o que acontecia comigo. Eu olhava para as outras pessoas e eu percebia que as outras pessoas eram diferentes. Eu era diferente, na verdade, das outras pessoas. E eu comecei a analisar muitos comportamentos. Isso foi uma coisa que começou a me chamar muita atenção, como as pessoas se comportavam, o que acontecia com as pessoas. Então foi um processo muito natural, assim, para mim, me especializar mais em comportamento humano, porque é algo que me acompanha desde sempre, talvez por eu me sentir muito diferente, né? Eu tinha crise de ansiedade desde muito pequena, a gente não entendia o que acontecia, eu fui entender isso só depois, quando eu já estava na faculdade de psicologia. Então, para mim foi muito importante sempre ter esse olhar para o ser humano, para o comportamento, o que faz uma pessoa, né, desenvolver alguns comportamentos, algumas atitudes. E ao longo da faculdade, eu sempre gostei muito de todas as linhas teóricas, né? Eu lembro que as pessoas perguntavam qual linha teórica você vai seguir? Eu dizia, eu não sei, porque eu gosto de todas. Mas é impossível você gostar de psicanálise e comportamental ao mesmo tempo. Eu dizia, mas por quê? Né? Formas de você ver o ser humano. E o ser humano, ele é muito plural. Então, o olhar o ser humano é algo que me acompanha desde sempre. E aí, quando eu entrei no universo corporativo, eu comecei a entender um pouco mais de negócio, de business, de dinheiro, de números, que é algo que para mim sempre foi muito difícil. Só que precisava. Eu entendi, eu cuidava de pessoas nessas empresas. Só que eu entendi que para eu conseguir resultado para as pessoas dentro da empresa, quando eu ia falar com o CEO, quando eu ia falar com o sócio, quando eu ia falar com o diretor, eu precisava falar de dinheiro. Porque era assim a linguagem que eu era ouvida. Então, eu comecei a entender de que forma eu posso transformar, né, todos os benefícios que eu quero para as pessoas aqui dentro da empresa em dinheiro. E aí eu comecei a conseguir muitos resultados, conseguindo comunicar de uma forma assertiva e de uma forma que fazia sentido
tanto com esse presidente, com esse CEO, com esse gestor, quanto com a equipe. E para mim isso foi essencial, porque hoje quando eu olho para um negócio, principalmente a Inévitos, eu olho para a Inévitos de uma forma muito integral. Então nunca vai ser mais um lead ou mais uma pessoa, mais um número, sempre vai ser mais uma pessoa. E eu olho muito para a estratégia também. Como que a gente vai monetizar isso de forma mais estratégica, mas sem perder a nossa essência e sem perder o que realmente aquela pessoa tem de potencial para crescer, não só no negócio dela, não só a faturar mais, mas também como ser humano, como que ela pode alavancar e potencializar mais o tempo dela com a família, com o filho, né? Então, isso eu acredito que foi a chave do negócio, né? Para que hoje eu consiga olhar de forma muito mais integral e ver que o sucesso, ele é financeiro, mas não só isso. Mas a gente precisa. Né? Se a gente olha só para o humano ou só para a pessoa, a gente perde uma parte importante, que é a parte da estratégia do negócio e do dinheiro, que é muito importante. Mas se a gente olha só para o dinheiro, a gente perde algo que a gente não tem como recuperar depois. Então, esse equilíbrio, eu acho que foi essencial para que eu possa estar construindo um negócio que hoje me faz muito feliz e eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas a transformar também a vida delas. Legal, legal, porque essa é uma visão que também eu compartilho, né? Eu acredito que você pode ter as melhores estratégias, ferramentas, recursos. Hoje a gente fala muito de IA, né? De ter aplicativos em uma série de recursos que podem permitir você alcançar grandes resultados. Mas se você não entende, primeiro, sobre você e depois sobre a pessoa, é realmente algo que vai te impedir de ter realmente um crescimento com profundidade, né? Escalabilidade. Então, um ponto importante aqui eu vejo sempre que os empresários, os empreendedores, a primeira coisa que eles procuram, e aí eu quero até o teu olhar também agora como psicóloga sobre isso, eu vejo que, inclusive eu fui essa pessoa, geralmente o empresário, o empreendedor, ele busca primeiro o autodesenvolvimento. Ele busca um MBA, um doutorado, um mestrado, um novo curso, uma mentoria, mas às vezes ele esquece do autoconhecimento. E aí o ponto se ele nem se conhece, como é que ele vai conhecer aquilo que pode mudar a vida dele, da família dele, das pessoas que realmente acompanham a jornada dele? Então, na tua visão, qual a importância hoje do autoconhecimento, aqui trazendo o olhar da psicóloga também, qual a importância do autoconhecimento antes, por exemplo, do autodesenvolvimento? Perfeito. Eu percebo muito isso, né? As pessoas acham que para elas conseguir prosperar, elas têm que ter mais um MBA, mais uma pós-graduação, mais um curso, e elas olham pouco para si, né? Por que elas precisam desenvolver das soft skills, digamos assim. E o que vai fazer ela ter mais sucesso não é ter mais uma pós-graduação ou ter mais um curso, né? O que vai fazer ela prosperar é ela entender de pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, CNPJ tem o P ali, que é de pessoas no meio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é de pessoas. Se você quer prosperar o seu negócio, você precisa entender de pessoas. E como que a gente entende de pessoas? Não tem como a gente entender de pessoas se a gente não se conhece, se a gente não entende da gente, se a gente não consegue ler as nossas emoções, como a gente se sente, como a gente administra tudo isso, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, as emoções a gente não controla, elas existem, elas vão vir. O que a gente controla é a escolha do comportamento que eu vou adotar a partir dessas emoções. E se eu não entendo sobre isso, como é que eu vou entender o outro? Então, o autoconhecimento, ele é libertador. Porque a partir do momento que você se conhece, que você conhece as suas emoções, que você sabe como trabalhar com elas, você consegue identificar no outro. A tua empatia aumenta, a tua sensibilidade aumenta, você consegue ler melhor as pessoas. E lendo melhor as pessoas, você consegue ser uma pessoa mais agradável, você consegue entender melhor o que aquela pessoa precisa para vender o seu produto, o seu serviço. Então, para mim, esse é o caminho-chave, né? É óbvio que se desenvolver, e eu tô falando como uma pessoa que sou bastante adicta em estudo, né? Eu tenho 2 graduações, 4 pós, mestrado, MBA, formação internacional. Tô fazendo o MBA IA agora, porque realmente para mim estudar é algo que é muito importante. Mas se a gente não leva, junto com o estudo, com o conhecimento técnico, o nosso próprio conhecimento, dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso, porque pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. E quanto mais a gente entender da gente, mais a gente vai entender de pessoas. Muito legal essa visão. Eu compartilho totalmente dessa visão. E um ponto interessante do que tu traz aí é que
se eu entendo, por exemplo, de comportamento humano, se eu entendo de a mentalidade aplicada a negócios, a vida, a relacionamento, tu trouxe muito disso aí. Eu tenho muito mais facilidade para absorver qualquer tipo de conteúdo, qualquer formação técnica, qualquer formação de nível superior. Então, nessa visão que tu trouxe, eu acredito que talvez quem está vendo agora esse podcast junto com a gente deve estar pensando aí, peraí, então quer dizer que antes de eu pensar em investir em diversas formações, a primeira formação que eu tenho que ter é a minha própria formação. É entender quem eu sou, é entender as minhas limitações, é entender como eu consigo enxergar para lugares de forma diferente, de crescimento, e principalmente entender que se eu não for bom e lidar com outra pessoa, com outras emoções, com outros sentimentos, com uma outra mentalidade, eu não consigo, não é só fechar o negócio, mas eu não consigo estabelecer um relacionamento produtivo. Então, muito bacana a tua visão. Mas assim, nessa jornada, eu estou falando aí com a empresária, psicóloga, mentora, estrategista. Como é que tu fez, como é que tu conseguiu fazer esse link daquela profissional que veio ali do mundo acadêmico, de graduação, de pós-graduação, do mundo executivo, para entrar no mercado de educação executiva, para você externalizar agora, para você ser uma conselheira de outros empresários através da mentoria. Como é que tu conseguiu aí ajustar, né, fazer esse ajuste de chaves aí e trazer também, misturado a isso, a profissional psicóloga dentro dessa jornada aconselhando, direcionando e olhando para os negócios e estratégias de outras pessoas. Como é que tu fez isso, essa transição? Maravilha. Olha que doido. Eu fui coach de grandes executivos durante um bom tempo e muitas vezes esses executivos, eles me procuravam às vezes, né, por sugestão da empresa e muitas vezes eles me procuravam por eles mesmos, por eles estarem com dificuldade com a equipe, por eles estarem com dificuldade de se manter no cargo que eles tinham conquistado e na maioria das vezes eles vinham por uma questão de comportamento, de emoção, né, questões emocionais, e uma das coisas que eu sempre trabalhei com eles é o seguinte, olha só, a gente vai melhorar algumas soft skills aqui, a gente vai desenvolver algumas habilidades aqui, mas isso não vai impactar só no teu cargo ou só com a tua equipe, isso aqui vai impactar na tua vida inteira. Por quê? O teu relacionamento com a tua esposa vai melhorar, o teu relacionamento com teus filhos vai melhorar, e é isso que a gente precisa entender. O nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal, ele impacta em todas as áreas da vida. E é a mesma coisa que o conhecimento tradicional, digamos assim, né? Uma das coisas que eu sempre ouvi, eu acredito muito, uma coisa que nunca ninguém vai te tirar é o teu conhecimento, é aquilo que você sabe. E é exatamente isso que eu penso do autoconhecimento, é algo que você faz para você, para a vida toda. E isso melhora consideravelmente em todos os aspectos da vida. Então, quando eu entendi que a gente consegue ser um profissional muito melhor, se a gente é uma pessoa melhor, isso fez todo sentido para mim. E hoje eu vejo que grandes executivos, todos eles têm dado atenção maior para a parte de autoconhecimento, né, de mindfulness, de meditação. Então, durante muito tempo eu acompanhei executivos de várias multinacionais e todos eles tinham a prática de mindfulness como algo dentro da rotina deles, que é aquele momento, né, de você se conectar com você mesmo, com seus pensamentos, e isso é uma prática cada vez mais comum. Então, se a gente começa a fazer isso desde cedo na nossa carreira, com certeza a gente vai ter um sucesso muito mais rápido e a gente vai sofrer desnecessariamente muito menos. É um investimento para a vida. E como que a gente, então, né, desenvolve esse autoconhecimento? Como que você desenvolveu o seu autoconhecimento, por exemplo? Porque o Danilo, meu companheiro, ele tem uma inteligência emocional que eu sempre digo para ele, a tua inteligência emocional é admirável. E isso é uma das coisas que é bacana, porque ele não é psicólogo, ele não é da área, mas ele tem uma inteligência emocional muito bacana. Como que você desenvolveu essa inteligência emocional? Essa inteligência emocional acredito que foi fruto das experiências que eu vivi relacionado ao comportamento que eu fui treinando durante o contexto do cotidiano para eu repetir aquilo até virar um estilo de vida, até virar um hábito e depois um estilo de vida. Então, foi fruto das referências com a intencionalidade que eu fui construindo nesse comportamento, até isso se tornar algo natural para mim. Mas não foi fácil. Né? Não foi fácil. E é legal tu falar disso porque eu vou trazer uma frase que é polêmica agora. Uma frase polêmica. Isso daí vai dar, inclusive, um bom corte aí, viu, pessoal? Uma frase polêmica. Geralmente falam assim, não adianta você ser um excelente
empresário, ou não adianta você... Vou refazer a frase. Não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida no seu CNPJ e ser um fracassado no seu CPF. O que tu acha dessa frase hoje? Porque, com certeza, ela tem um contexto também não só mais do empresário, da empresária, mas do ser humano. Então, o que essa frase, quando eu trago essa frase, o que te vem aqui o contexto dela? O que tu pode trazer para quem está vendo a gente agora? Eu acho que ao longo dos anos, das décadas, aí a gente teve diversas gerações. As gerações estão mudando agora mais rápido ainda por conta da velocidade, né, da tecnologia, enfim. Mas durante muitas gerações, o trabalhar muito e não dar tanta atenção para a vida pessoal era algo normal, era algo comum, né? Se a gente for pegar as gerações mais antigas. Hoje em dia, as pessoas elas querem muito esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, o que eu percebo, né? Que a gente precisa equilibrar um pouco mais essas situações. Então, as pessoas hoje, elas procuram mais ter qualidade de vida. E quando a gente pensa, né, que se a gente tem o sucesso no CNPJ, não justifica o fracasso no CPF, é exatamente isso. Não adianta nada você ter muito sucesso na sua empresa, na sua carreira, no seu trabalho, se você volta para casa, você tá sozinha, você se sente sozinho, você se sente angustiado, ansioso, porque a gente sabe, somos seres sociais e fomos feitos, né, para conviver. Inclusive, tem uma pesquisa que eu sempre gosto de trazer, que eu acho ela incrível, que foi a pesquisa mais longa realizada até hoje com seres humanos no mundo. Ela durou 75 anos, foi feita em Harvard, em que eles acompanharam, né, 2 níveis de pessoas ao longo de 75 anos, e o principal busca de resposta que eles queriam era o que faz as pessoas viverem mais, e viverem não só mais em quantidade de vida, mas em qualidade de vida também. E a resposta não foi status ou dinheiro, como muitas pessoas pensam, mas é ter com quem contar, é ter relações saudáveis. Então, mais do que nunca, o sucesso no CNPJ, ele precisa estar atrelado com o sucesso do CPF, né? Não existe alguém que seja hoje um profissional brilhante que não tenha uma vida pessoal que seja também satisfatória, valiosa. Então, eu acredito demais nessa frase, né? E é legal isso que tu traz, porque acaba quebrando um outro paradigma que a gente escuta muito no mercado, né? Que o sucesso é solitário, empreender é um ambiente solitário, que você chega sozinho em algum lugar. E aí o que tu traz é justamente o contrário. O sucesso não precisa ser solitário. O crescimento não precisa ser vazio. Eu posso crescer junto com a minha família. Eu posso alcançar níveis, camadas, não só financeiramente falando, mas eu posso alcançar esse sucesso junto com outras pessoas, porque aí entra mais uma frase clichê que a gente fala muito, né? Se você quer ir sozinho, você pode até ir, você vai rápido. Agora, se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, eu acredito que isso vem realmente a canalizar tudo que tu falou. Mas eu quero deixar aqui, a gente já se encaminhando pro final aqui desse papo, maravilhoso, inclusive, eu queria que você deixasse uma mensagem. Essa mensagem ela é para aquelas pessoas que hoje estão nos vendo aqui, empreendedor, empresário, executivo, aquela pessoa que hoje está passando por um momento desafiador na sua vida e que ela precisa talvez hoje, através de você, desse canal que é a Bruna, ouvir essa mensagem e que essa mensagem talvez possa reverberar não só para ela, mas talvez ela possa levar essa mensagem para outras pessoas. Qual mensagem você deixaria hoje para essas pessoas que estão te vendo e te ouvindo hoje? Acho que a principal mensagem eu sei que vão ter momentos em que a gente vai ter muito medo, em que a gente vai ter muitas incertezas, muitas inseguranças, e o que a gente precisa é se conectar com aquilo que realmente faz sentido, não deixar de lado o que importa e ser corajosa, ser corajoso. Faça o que precisa ser feito. A gente só chega aonde a gente quer se a gente der o primeiro passo e se a gente conseguir ver o medo como um alerta, mas não como um paralisador, né? Não como aquilo que vai te paralisar. Então, seja corajosa, seja corajoso, faça o que precisa ser feito. Nossa, sensacional. Muito obrigado por esse papo. Obrigada. Cada dia mais aumentando mais ainda a minha admiração por esse ser humano incrível, por essa mulher maravilhosa. E para você que assistiu esse capítulo, eu quero fazer um pedido importante. Já ativa os sininhos, já segue o nosso podcast, já comenta, porque também eu quero ouvir o que você achou desse capítulo e já aproveita também para acompanhar os próximos capítulos que virão. Até logo. Tchau, tchau.